Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Fernando, nós somos aqui do canal Plantar Plantando, com Deus. Nosso entendimento é que devemos cuidar da natureza, devemos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa família, dos nossos atos, sempre com Deus, né? E cuidando das coisas de Deus. E a planta e as flores são coisas de Deus que nós devemos cuidar. Muitas vezes fazemos uma muda, que nem nós temos a framboyã, e muitos vêm aqui e querem comprar. Eu não vendo, porque eu não vendo o que não é meu, né? As mudas, as plantas pertencem a Deus e a gente deve doar como um ato de gratidão pelo ar que respiramos, ok? Então o tema de hoje, né, é sobre o arrebatamento da igreja, né? Antes da gente começar, a gente gostaria que vocês curtissem o nosso canal, é um incentivo que vocês dão a nós. Faça a tua inscrição, curta o nosso vídeo, os nossos vídeos, assista os nossos vídeos, né? E nos incentive a falar de Deus e a falar das plantas e das flores que tanto gostamos e que não nos pertencem, ok? Então, dê um like aí embaixo aí e curta o nosso vídeo e se inscreva em nosso canal, ok? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre então o arrebatamento da igreja, né? Deus tocou meu coração de falar a respeito disso, porque eu tenho visto muitos vídeos no YouTube e muitos vídeos em outros lugares, né? E sempre falando um pouco com um certo medo, colocando um certo medo às pessoas com relação ao tema, né? Fico um pouco preocupado com isso, porque há um certo sensacionalismo com relação a isso, e eu gostaria hoje de estar falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que a igreja precisa conhecer esses assuntos, ela precisa estudar sobre esse assunto, mas ela precisa ter um pouco de cuidado, né, ao tratar deste assunto, porque é um assunto bastante polêmico, é um assunto bastante arrebatador, né, mas que merece ser estudado, mas precisa ter cuidado com o tema na hora da gente passar isso para as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Jesus e que precisam conhecer, né? Então, esse tema então deve ser estudado e anunciado, né? Se vocês olharem, eu vou até falar aqui sobre a passagem bíblica, né, que fala sobre a grande atribulação, né? Então, a grande atribulação, que eu vou falar, e sobre o arrebatamento também, que os dois assuntos estão associados, ok? Então, a grande tribulação, ela está na passagem de Mateus 24, de 15 a 31, né? Essa passagem ela é longa, não vou ler aqui, mas vou ler dois versículos que eu acho bem interessantes, que dão uma resumida neste assunto chamado a grande tribulação. Ela também faz presente no livro de Marcos, no livro de Lucas, né? No livro de Marcos está no capítulo 13, de 14 a 23, e de Lucas de 21, o capítulo 21, de 20 a 24, ok? Então vamos lá ao versículo 27, então, do capítulo 24 do livro de Mateus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E no 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, né? O cenário é bem temeroso, né? E eu espero não estar nesse dia, nesse momento, né? Viver esses momentos,
que quando a gente fala na tribulação, diz a palavra aqui no 29, que os céus serão abalados. Abalados significam o sol deixar de brilhar, a lua deixar de brilhar, né, de cumprir suas funções na terra, né, e também as estrelas, né, que ficarão meio atordoadas aí, né, e isso é uma coisa meio complicada, porque isso traz um abalo sísmico muito forte na terra, e se Deus quiser, nem eu e nem você passarão por esses momentos na terra. Quando tudo isso acontecer, o que a gente espera é ser arrebatado, é não precisar viver a ira de Deus. Nós podemos ir a Deus sem a ira. Nós podemos ir a Deus porque nós amamos a Deus, nós sentimos a necessidade de estar com Deus, né, no dia a dia, e fazendo disso uma maneira bacana de viver e de se sentir a presença dele todos os dias dos nossos momentos de nossa vida. Okay? Então, eu quero também ler, né, eu deixei 2 Bíblias aqui para facilitar a minha leitura. Também eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja, então tá uma das passagens, a 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17. Então diz a palavra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, na eternidade. Então, é muito lindo isso, né? Eu espero passar por isso e você também se esforce por isso, né? Apesar que nós não vamos para o céu e nem seremos arrebatados pelos nossos esforços, né? Porque não somos merecedores de nada, né? A salvação é pela graça. Então, sendo salvos, estando salvos, nós participaremos dessa cena maravilhosa com Jesus, e a grande tribulação ficará sem efeito em nossas vidas, tá? O que eu gostaria então de falar é isso, é que muitas vezes a igreja fica falando constantemente sobre esse tema e se esquece do dia a dia, de como a gente deve, como cristão, viver. E é disso que eu quero falar um pouco. Então, eu acho que o cristão ele precisa conviver diariamente com a graça, né? Esquecer o que vai ser amanhã. Viva o hoje. Amanhã é amanhã, né? Amanhã é uma consequência do hoje, né? Então, o amanhã aqui é meio atribulado, mas o hoje, ele é uma graça, ele é uma bênção, e a gente precisa aproveitar já esses momentos que nós estamos tendo com Deus. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já estamos com Ele. Nós já temos a necessidade de sentirmos a presença dEle e exalar o perfume dEle para as pessoas que não o conhecem. E é através do nosso testemunho que as pessoas são alcançadas por Deus. Ok? Então, que sejamos testemunhas. E muitas vezes até como testemunhas acabamos atrapalhando ainda a colheita de Deus, né? Mas Deus sabe, conhece os nossos defeitos, e nós estamos aqui para nos redimir dos pecados que vivemos, ok? Então, quando morremos, para onde vamos? Então, quando morremos, né, tem algumas perguntas, né, a serem feitas aqui que eu gostaria de estar colocando, né? E algumas dúvidas que muitas vezes a gente tem também, não só com relação a isso, mas é bom colocar essa situação também para todos saberem, né? Então, quando morremos, para onde vamos, né? Não importa não importa para onde vamos, mas tem algumas passagens que diz no livro de Coríntios, por exemplo, que nós dormimos, né? Temos outros, vamos imediatamente para o céu, né? Ou até visões, né, de irmãos, de igrejas. Tem igrejas que têm
esse entendimento. Tem outros que falam que não, que nós vamos ficar ali e que nós só vamos subir, a todos nós, quando realmente haver o arrebatamento. É o que diz, inclusive, a palavra que nós lemos agora há pouco. Então, vamos somente após o arrebatamento? Né? O que interessa para nós a morte, se já quando a gente morrer, a morte já tem acontecido para nós, né? Então, o que interessa saber sobre a morte, sobre o fim da morte, sobre o fim de nós, né? Não interessa a nós nada se houver um entendimento, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu não viver corretamente, se eu não fizer as coisas, a minha obrigação diária do cristão, se eu não fizer, eu tenho que estar preocupado com a morte, sim. Mas se eu fizer, a morte é uma consequência de um ser humano. Você um dia nasceu e um dia vai morrer, né? E eu também, né? Então, se eu cumprir as minhas obrigações, se eu fiz, se eu busquei a Deus, se eu tentei me redimir dos meus pecados, se eu amei as pessoas, né, no dia a dia, a morte não me interessa. A morte é a morte, eu já morri, né? Então, dizia o meu pastor que me ajudou na conversão, né, quando eu aceitei a Jesus, né, o Balbino, né, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se ele estiver me assistindo, um abraço a ele. Ele dizia assim, né, no começo da minha conversão, logo em seguida eu comecei a olhar Apocalipse, né, e eu ligava para ele diariamente, perguntando para ele sobre as minhas dúvidas, né, e ele me dizia assim, que eu lesse, né, me passava estudos para eu dar uma olhada, eu lia a Bíblia muito rápido também, né, mas eu comecei a ler Apocalipse, e ele falou para mim que não era para eu ler, e eu comecei a ler. E aí, um dia eu perguntei para ele, né, sobre uma dúvida sobre o Apocalipse, e ele pegou e falou para mim, mas por que você está lendo Apocalipse, né? Aí eu falei assim, pastor, eu estou lendo porque eu tenho vontade, curiosidade, né? Ele falou assim, para que você está preocupado com a tribulação, com tudo que está no Apocalipse, né? E deixando de ver o que é importante para hoje, a vivência cristã que você tem que ter, sendo que o Apocalipse você não vai viver. Né? Então, por que eu estou preocupado com a morte, se após a morte eu não vou viver nada, absolutamente nada, se eu não fazer a minha tarefa diária? Né? Então, é uma incoerência realmente da nossa racionalidade e é necessário que a gente preste atenção nesse assunto. Né? Tudo é consequência, né? É isso que a gente tem que ter o entendimento. A consequência de hoje, né, será o dia do amanhã, né? Então, cuide da vida enquanto você é vivo. A morte pouco interessa, a morte é consequência da vida, ok? Então, o que Deus espera da igreja, né? Eu queria só deixar algumas passagens, porque é interessante isso, né? O que Deus espera da igreja, né? Do dia a dia, né? Então, Deus espera o testemunho diário, que você testemunhe diariamente o que você viveu com Deus, que Deus te proporcionou. Conte para os amigos, testemunhe, fale de Deus às pessoas, né? Arrepender dos pecados, se arrependa. Mas eu pequei de novo. Arrependa de novo. Peça perdão para Deus, ore e peça. Deus vai perdoar. O perdão de Deus é infinito e nós temos que estar sempre buscando o perdão de Deus. Confessar as palavras boas da Bíblia. Confesse. Não fique falando de notícias ruins. Fale de Jairo, que ele ressuscitou. Não fale que ele morreu. Fale que ele ressuscitou. Que Jesus foi lá e tirou ele do lugar, né? E fez dele um exemplo, fez dele um testemunho do poder de Deus, né? Fale do mar que se abriu, né? Não que o Moisés aconteceu de matar um egípcio, né? Fale do que Moisés efetivamente fez de bom, né? Das águas, das nuvens, do que caía das nuvens, dos fogos no céu, enfim, fale coisas boas da Bíblia, né? Fique falando nada que venha trazer pensamentos ruins da Bíblia. Fale sempre coisas boas para as pessoas, né? Tem muita coisa boa para falar. Não seja a Rede Globo de televisão,
entendeu? Só fica falando de morte. Fale de quem foi salvo, das pessoas que realmente estão curadas e assim por diante, né? Fale das promessas de Deus. Olha quantas promessas. Tem mais de 350 promessas no Velho Testamento que Deus promete ao ser humano, coisas maravilhosas, né? Prosperidade e assim por diante. Fale das conquistas dos profetas. O que eles conquistaram, né? Conte isso. Investigue, pesquise sobre as conquistas dos profetas. Fale sobre os milagres, as curas de Jesus, né, para as pessoas. Elas precisam saber. E outra, hoje, Jesus continua curando e continua fazendo milagre na vida de todos aqueles que creem nele, né? Ele faz milagre. Peça, ore para você ver. Ponha ele em prova, se ele não cura, se ele não faz milagre, né? A gente vê todo dia pessoas, e muitas vezes a gente até tem dúvida, né? Porque as pessoas começam a duvidar, né, do poder de Deus. Não duvide, não. Jesus existe. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está presente na nossa vida, em o nosso mundo, e aqueles que creem realmente que Jesus existe pode nos curar e fazer milagre, né? Fale das multiplicações dos pães, né, dos peixes para as pessoas. Tem pessoas que não sabem que teve 2, 3 multiplicações ou até mais, né, que não foi relatado, né, porque Jesus não se reuniu 2 vezes, né, com o povo, se reunia constantemente, e outras multiplicações podem ter ocorrido, e por que não? Né? E multiplicações de outros alimentos também, né? Mas o que está na Bíblia é do peixe e do pão, né? Fale da prosperidade. O que Deus pode nos dar de prosperidade financeira, prosperidade de alegria, prosperidade de vida, né? Fale dele, fale dessa prosperidade às pessoas. Quando a gente conquista algo, testemunhe. Deus vai dar mais prosperidade àquele que testemunha a prosperidade. Fale do amor de Jesus, enfim, né, que é o que mais interessa, né, ao amor de Jesus por nós, né. Esse é o maior assunto que nós devemos levar às pessoas, né, falando do amor de Jesus, o tão grande é o amor de Jesus, né, por nós. Edifique a sua palavra com a leitura da Bíblia, né, conheça Deus, aumente sua fé. Por que aumente sua fé? A fé é dom de Deus, vem do alto. Mas se você busca a palavra, você fica convicto da presença e da existência de Jesus, né? A presença do Espírito Santo na sua vida. Então a sua fé, ela se edifica, ela se solidifica e ela fica muito forte, né? E você fica com uma convicção muito certa que Jesus é o teu Salvador e que você deve passar e exalar o amor de Cristo para as pessoas. Ore sem cessar. O que é orar sem cessar? Você vai ficar orando o dia inteiro ajoelhado? Não. Busque de todo o seu coração. Busque, assim como Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscarmos de todo o coração. Então busque mesmo, ore, se apaixone por Jesus. Jesus merece a sua paixão. Orar, ore quando você for orar, ore pela sua família, ore pela sua cidade, ore pelo seu governo, pela sua nação, pelo Estado de Israel, que é importante. Israel tem que se converter para a vinda de Jesus, né? Pela igreja, pelos pastores, pelos missionários que estão nos campos missionários do mundo inteiro, né? Pelos seus amigos, pelos seus inimigos e para você, né? Mas ore por todos eles, para você é o fim. No livro de Jó diz que quando Jó começou a orar para os amigos e para os outros, ele começou a prosperar novamente, né? Então faça como Jó, ore por todos e depois por você, ok? Então, louve ao Senhor, louvemos ao Senhor, né? Ouça louvores, cante louvores, cânticos, né? Vai atrás disto, ponha música saudável na sua vida, né? Durante o dia, aonde você estiver, está no carro dirigindo, louve ao Senhor, não tenha receio e você vai ser edificado absurdamente fazendo isso, né? Vá aos cultos, né? Vá aos cultos. Você participar de assembleias é fundamental, é necessário, né, que você ouça a palavra de um pastor, veja os irmãos, congregue, é muito importante. Então faça isso constantemente na sua vida e tenha
uma racionalidade ao viver. Quando eu falo racionalidade, é assim, ó, seja justo, honesto, carinhoso, bondoso, longâmino, cumpridor da lei dos homens, né? E tente passar algo de bom às pessoas, né? Não é fácil fazer tudo isso, né? Eu sei que não é fácil, eu também sou um ser humano, né? Também tenho defeitos, né? Mas tenho qualidades. Então, não fique procurando seus defeitos, procure as suas qualidades. Então, isso são temas de qualidade, né? Ser honesto, carinhoso, bondoso, longânimo. Deixa as pessoas falarem, né? Depois você fala, né? Eu tenho percebido tantas pessoas com dificuldade, uma ansiedade tão grande, que quando vai dialogar, não deixa outra pessoa falar, fica cortando constantemente. Não faça isso. Deixa as pessoas falarem, depois você fala, seja longânimo na sua vida. Tá bom? Tá. E para encerrar aqui nosso vídeo, né, eu queria deixar para você aqui uma palavra que creia na palavra que é a Bíblia, né? Quando eu me converti, né, eu botei uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu mudei de igreja, na época eu era católico, e eu então fui para presbiteriana. Não necessariamente você precisa fazer isso, tá? Você tem que crer em Jesus. Jesus não tem igreja. Jesus é um ser que te ama, mas você deve ler a Bíblia e ter discernimento daquela religião que você escolheu ou daquela igreja que você está frequentando, se ela efetivamente está falando de Jesus pela graça, está falando de Jesus pelo amor e assim por diante. Então, se ela está olhando para a Bíblia, se ela estiver olhando para a Bíblia e estiver praticando a Bíblia, este é o caminho mais interessante para você seguir. Então, olhe bem a igreja que você está frequentando e fique bem claro que Jesus não tem igreja. Jesus tem a igreja, que é a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja dos seguidores de Jesus. Esta é a igreja de Jesus, tá? E se você tem desejo no seu coração de falar ou aceitar Jesus, aqui chegou o momento. Então, eu vou dizer para você como fazer isso. Você pode chegar no seu quarto, não é comigo, não é com ninguém, é com você mesmo. Vá ao seu quarto, ajoelhe-se, apague a luz de preferência e peça para Jesus te salvar. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Fale isso para Ele, clame, chore, insista. Ele vai te salvar, porque você está entregando a sua vida ao Senhor. É muito fácil de fazer. Aceite a Jesus, fala para Ele em oração, que você aceita Ele como Senhor e Salvador da vida, da tua vida, né? E Ele vai com certeza aceitar. E a partir dali, desse momento que você fizer isso, a sua santificação se inicia exatamente ali. E ela vai ter por muito tempo em sua vida, enquanto você estiver vivo, e quando você falecer, né, você terá a oportunidade de santificar mais ainda, de purificar. Santificar é purificar. Ainda 1000 anos você estará com Jesus nesta santificação, nesse caminho com Deus, até um dia que você será um Adão puro, uma criança sem maldade no coração, sem o sentimento de pecado, né? Ok? Então, assim como Adão foi o primeiro Adão, Jesus foi o segundo Adão. A diferença entre os dois é que um venceu o pecado e o outro não, tá? Então, nós estamos aqui para ser um Adão, vencedor dos nossos pecados, ok? Então, fica com Deus, Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo dia e que Jesus esteja sempre na vida de vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarmos de todo o coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ok, amigos? Amigos, dá uma curtida aí no nosso vídeo, né? Aceita o nosso canal, seja inscrito, ok? E ajuda a gente no YouTube a divulgar a palavra de Deus e as plantinhas como essas que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Que a gente deixou aqui uma renda portuguesa tão bonita, né? E uma avenca tão maravilhosa, um avencão, né? Que a gente trata com muito amor e carinho. Então, essas foram as nossas plantas de hoje do cenário, e nunca esquecer dessas duas nações que nós precisamos sempre amar, ok?
Deus abençoe, a paz do Senhor.